Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a temática da ressurreição e hoje nós iremos falar sobre um artigo, portanto, o 12º da profissão de fé é a vida eterna, ou seja, creio na vida eterna. O Catecismo da Igreja Católica, sempre na primeira parte, ele subdivide, portanto, os 12 artigos da profissão de fé, desde creio em Deus Pai Todo-Poderoso até justamente a vida eterna, que é aquela realidade que todos nós acreditamos. E claro, para poder chegar à vida eterna, nós precisamos passar pela morte. Então, o que significa, por exemplo, lá no Catecismo da Igreja Católica, nos fala no parágrafo 1005, o morrer em Cristo Jesus. Então, o que significa? Para passar para a vida eterna é necessário nós morrermos. E o que é, então, esse conceito de morte para o Catecismo da Igreja Católica? E daí, então, o Catecismo, no parágrafo 1005, ele nos fala: para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo, é preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Como fala a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Nesta partida que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida ao seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Então aqui nós já temos aquilo que diz respeito ao conceito de morte, ou seja, a morte é a separação da alma e do corpo. Portanto, como diz São Paulo, é preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Então, qual é o sentido e o conceito de morte para o Catecismo da Igreja Católica? É diante da morte que o enigma da condição humana exige o seu ponto mais alto. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé, ela é, na realidade, salário do pecado. Então, uma coisa aqui muito interessante que é a interpretação cristã que nós fazemos da morte. Ou seja, a morte, claro, ela é uma realidade biológica, todos nós iremos morrer, como aprendemos lá, no conceito de ciências, uma planta, por exemplo, nós todos também, seres humanos, nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Então, é um conceito natural do ponto de vista biológico. Agora, numa interpretação em tudo aquilo que vemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e também tendo como fundamento o próprio São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, a morte é o salário do pecado. Ou seja, é quando realmente você na sua vida passa a viver no pecado e todo pecado tem como consequência a ausência da graça, a ausência da misericórdia, a ausência da vida, que Deus promete, Deus mostra para cada um de nós. Então, dessa forma, no conceito de São Paulo, a morte é o salário do pecado. E para os que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. Temos dois textos de São Paulo que falam sobre isso. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 9, e a Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 10 a 11. Então, dessa forma, todos aqueles que morrem na graça de Cristo participam da morte de Cristo para poder, com Ele, ressurgir. É aquilo que nós vínhamos falando já em alguns programas, sobre o sentido da ressurreição em Jesus Cristo e, portanto, essa mesma ressurreição que nós também iremos participar. Mas para que cheguemos à participação na ressurreição, é necessário passar pela realidade da morte. A morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança da nossa mortalidade serve também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Então,
a morte, ela marca, como diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, nossas vidas com caráter de urgência, ou seja, marca a nossa mortalidade para nos recordar que temos um tempo limitado para vivê-la. Então, nesse sentido, quando nós pensamos na realidade da morte, significa que temos um tempo estabelecido para podermos fazer aquilo que precisamos fazer. Os grandes santos, os grandes místicos, inclusive, Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santo Inácio de Loyola, os escritos também de Santa Teresa de Calcutá e tantos outros, como também São Francisco, que fez uma bonita reflexão da morte, inclusive chamando a morte de irmã, irmã morte, no famoso poema que ele escreve do louvor das criaturas. Então todos interpretam justamente a morte como uma consciência de que você não deve perder tempo. Você não deve, se você tem algo para poder fazer ou para viver, você não deve perder tempo, porque a nossa vida é uma brevidade. Então o pensamento da morte lhe traz justamente todos esses benefícios, no sentido de podermos realmente fazer aquilo que precisamos fazer sem deixar para ontem o que se é necessário. Tanto que também nós temos um texto do livro de Eclesiásticos, capítulo 12, versículos 1 e 7, e que falam: lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Olha só que interessante. Lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Ou seja, interpretando a realidade que se vive nessa realidade dinâmica. A morte também ela é consequência do pecado. Como nós podemos, então, pensar na morte como consequência do pecado? Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. Vejam só, então, como é que o Catecismo nos explica o conceito de morte como consequência do pecado. Ou seja, embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Então, o que nós sabemos na interpretação do Gênesis é que Deus ele não nos fez para a morte, mas a morte foi uma consequência de uma escolha que nós fizemos, ou seja, do livre-arbítrio. Todos vocês sabem ali, na criação do mundo, na narração do livro do Gênesis, Deus cria tudo e coloca uma árvore no meio do jardim e dá um comando, ou seja, uma orientação para o homem e para a mulher. Podeis comer de todos os frutos, menos destas que se encontram no meio do jardim, porque se não der nela, vocês morrerão. Ou seja, então significa dizer que, nesse caso, quando o homem e a mulher sabem que não deveriam ultrapassar e ultrapassam, então já significa dizer tudo aquilo que diz respeito ao que temos na descrição do livro do Gênesis. Então, dessa forma, nós já entendemos, a partir da interpretação de Gênesis, o como que nós temos, de fato, esse conceito de consequência, de uma escolha mal feita que nós fizemos. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 26. Vocês estão percebendo que, para podermos ter um fundamento de tudo aquilo que nós estamos falando a partir do Catecismo da Igreja Católica, São Paulo nos dá grandes contribuições para isso, justamente pelo próprio fato de que, nos dando contribuições para isso, nós podemos ter fundamentos bíblicos para fazermos um percurso de entendimento em relação a esses conceitos. A morte é transformada por Cristo. Então, assim como já vimos que a morte ela é o termo da vida terrestre, ou seja, todos nós iremos passar pela morte. E a consciência da morte significa já pensar na brevidade da nossa vida. Depois, a morte como consequência do pecado, ou seja,
na interpretação teológica, espiritual que podemos fazer da morte, não só como uma consequência biológica da vida, mas também como consequência, né, do pecado. O Deus não nos criou para a morte. Antes, o plano inicial de Deus era nos criar para a vida eterna. Mas com a escolha mal feita que fizemos, então temos a consequência das escolhas mal feitas e a partir daí a morte é uma delas. Depois a morte é transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte própria da condição humana. Todavia, apesar de seu pavor diante dela, assumiu-a em um ato de submissão total e livre, né, à vontade do seu Pai. Então, a obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Então, significa dizer, né, meus irmãos e irmãs, que neste caso, né, nós todos na nossa vida sabemos que Cristo, ele assume a nossa carne, ele assume a nossa história e também assume, né, a morte, para que ele possa transformar essa morte, resgatar-nos daquilo que era consequência do pecado e nos transformar naquilo que era a ideia original de Deus, ou seja, para a vida eterna. Isso significa que agora todos nós passamos pela morte, mas não ficamos na morte. Nós voltamos à vida e vivemos, então, a vida eterna, ou seja, a ideia, o pensamento, né, primeiro, né, de Deus. Depois, o sentido da morte cristã. O que significa dizer, né, em relação ao sentido da morte cristã? Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, a vida é Cristo, morrer é lucro. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Fiel é esta palavra: se com ele morremos, com ele também viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver de uma vida nova. E se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa, assim, nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Então, vemos que pelo batismo cristão, sacramentalmente, ele morre com Cristo para poder viver uma vida nova. E se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma, né, este morrer com Cristo. Na morte, Deus chama o homem a si, e por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo semelhante, né, ao de São Paulo. Meu desejo é partir e ir em Cristo e poder transformar a sua morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo, né, de Cristo. Então, na morte, diz o Catecismo, Deus chama o homem para si. E o homem pode sentir na morte o desejo semelhante de São Paulo. Meu desejo é partir e estar com Cristo. Então, a morte aqui quase como não tem um significado negativo, né? A morte pode ser interpretada como algo que nos ajuda realmente a poder ir adiante, ou seja, saber que por ela nós podemos chegar até Deus, né? Então, é por isso que, dessa forma, né, nós podemos entender, né, o quanto que pela morte passamos a vida eterna, que é justamente o nosso tema de hoje e fundamentados naquilo que é a carta de São Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. E pode transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo, né, de Cristo. Meu desejo terrestre foi crucificado, há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. Quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. Eu não morro, entro na vida, né? Olha só, temos aí, por exemplo, uma expressão, né, que o Catecismo usa de Santa Teresinha. Num dos últimos momentos da sua vida, ela, né, fala essa expressão que a sua irmã, depois, né, a Madre Inês, ela escreve no caderno: eu não morro, eu entro na vida. A interpretação de Santa Teresinha no que diz respeito realmente à morte, né? Ou seja, a morte não é ausência de vida, pelo contrário, uma passagem que nos leva para a vida eterna. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja, né? Tanto que temos aí o prefácio, né, dos fiéis defuntos que nós rezamos na Santa Missa, que diz: Senhor, para os que creem em vós a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Nesse caso,
vemos aí o prefácio dos fiéis defuntos do Missal romano. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso da nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Isso aqui, olha só, uma outra interpretação que nós temos da nossa doutrina cristã católica, em que fala que a partir do momento em que nós, então, morremos, nós não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma só vez, como fala carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Portanto, nós, como católicos, não acreditamos que não existe a reencarnação depois da morte. Então, é uma doutrina própria, não só daqui, mas é uma doutrina do mundo inteiro, ou seja, doutrina católica, universal, e, portanto, não existe reencarnação depois da morte. A Igreja nos encoraja a preparação da hora da morte, onde nos diz, livra-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, uma antiga ladainha de todos os santos, diz o Catecismo da Igreja Católica. A pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte. Sempre nós dizemos isso quando rezamos a Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E entregar-nos a São José, que é o padroeiro da boa morte. Temos aí um texto de São Francisco, do Cântico das Criaturas, em que fala justamente dessa forma. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal algum. Então, aí temos o que diz respeito à interpretação de São Francisco em relação à morte, ou seja, o Cântico das Criaturas, e que São Francisco nos fala, então, daquilo que é realmente a interpretação sobre a morte. Bom, e a partir daí, meus irmãos e irmãs, nós falamos, então, em relação à morte, ou seja, para passarmos a vida eterna, é necessário nós entendermos qual é o conceito de morte. E esse conceito de morte nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, onde tivemos a oportunidade, então, de poder falar da morte como parte da vida terrestre. A morte é para nós, de fato, a vida terrestre, faz parte da nossa vida cotidiana, então, onde todos os dias temos notícias de pessoas que vão para junto de Deus. Depois a morte como consequência do pecado, do ponto de vista teológico, aquilo que é a nossa interpretação em relação a isso. E depois a morte transformada por Cristo. Cristo passa pela experiência de morte para podermos, então, readquirir aquilo que de fato é a condição de filhos de Deus. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a vida eterna. No primeiro momento, nós falávamos então qual é o conceito de morte para o Catecismo da Igreja Católica. E agora nós falamos então daquilo que é o artigo 12 do Catecismo, da profissão de fé, creio na vida eterna. E o que significa então crer na vida eterna? O cristão que une sua própria morte de Jesus vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Depois de a Igreja pela última vez pronunciar as palavras de perdão da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, sela-lo pela última vez com uma unção fortificadora e dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem. Diz-lhe com doce segurança estas palavras. E aí temos então no rito de Ezequias, na encomendação das almas, essas palavras que inclusive são palavras muito interessantes, muito bonitas. Deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo que foi derramado em ti, toma teu lugar na paz e fixa tua morada com Deus, na Santa Sião, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus,
volta para junto de Deus, conforme aquele que te formou do pó da terra, que na hora em que tua alma sair de teu corpo se apresse a teu encontro, Maria, os anjos e todos os santos, que possas ver teu Redentor face a face. Então essas são as palavras que nós encontramos então no que diz respeito, né, ao conceito que se tem, né, da vida eterna. Acredita-se que na morte a alma, portanto, é separada do corpo e a alma vai para junto de Deus. Essas palavras, então, olha só, destinadas à alma, não ao corpo. Mas a alma, deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo. Então, o que acontece, meus irmãos e irmãs, na vida eterna? Inclusive, é uma disciplina teológica que é chamada de escatologia e que, de fato, nos fala, então, de todos esses elementos que constituem, então, a interpretação da morte do ponto de vista cristã e a destinação futura, né, da alma, e aquilo que no catecismo nós podemos também, né, encontrar. E o catecismo, então, no parágrafo 10:21, fala sobre o juízo particular. Então, nós temos um juízo, um julgamento, né, que acontecerá após a nossa morte. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, e assim como outros textos do Novo Testamento falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e para outros. Então, olha só, nós temos aí, por exemplo, em alguns textos, como na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, nós encontramos então essa referência, em que fala que a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento, à recusa da graça de Deus manifestada em Cristo. Também o Novo Testamento fala desse juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda. E nós temos isso, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, nem juízo particular que coloca a sua vida em relação à de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então, nós sabemos que cada homem recebe uma retribuição eterna a partir do momento da morte, no juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo. E aí, nesse caso, é necessário sempre uma purificação, como fala o Catecismo, por exemplo, no Concílio de Leão, onde também no Concílio de Florença, 2 concílios que falam justamente dessa realidade que a alma ela irá viver a partir daquilo que ela viveu aqui nesta terra, ou seja, a retribuição de tudo aquilo que de fato foi, então, e é, a alma, e o que foi visto, e o que foi sentido, e o que foi feito nos seus comportamentos, pensamentos, e que com certeza influenciam naquilo que é a necessidade que a alma terá na vida eterna de poder ou purificar-se ou justamente dar seguimento àquilo que é a destinação última de cada um. E qual é essa destinação última, meus irmãos e irmãs? Cada alma recebe em sua alma imortal a retribuição a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. De São João da Cruz, numa frase famosa, todos gostam dessa frase, inclusive muitos colocam essa frase nos seus quartos ou nos seus diários espirituais. No entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. É uma frase, então, de São João da Cruz, numa obra chamada Os Avisos e Sentenças, escrita, portanto, por ele. E daí, o que é, portanto, o céu, meus irmãos e irmãs?
Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus porque o veem tal como Ele é, face a face. Com nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos, depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando depois de sua morte tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, e isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Então aí temos esse texto também de Bento XII, num texto chamado Benedictus Deus, ou seja, Bendito Deus, onde ele fala justamente então daquilo que acontece com as almas, fundamentados sempre na Sagrada Escritura, fundamentados na tradição e assim por diante. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada de céu. O céu é o fim último, a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, melhor, lá encontram sua verdadeira identidade, o seu próprio nome. Então, dessa forma, o catecismo, nesses parágrafos, está falando sobre o conceito de céu. É a destinação daquela alma que, depois da morte, não tendo necessidade de uma purificação, ela, portanto, já recebe de imediato aquilo que é a sua destinação, ou seja, o céu. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou a sua glorificação celeste aos que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. A Escritura fala-nos dele em imagens, vida, luz, paz, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. Aqui nós vemos várias expressões que falam do céu, o que significa a figura do céu. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Nós encontramos no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Em relação de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste, chamada pela Igreja de visão beatífica. Então aí nós vemos naquilo que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 21 e 23, quando ele, portanto, fala: Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Então a gente percebe aí, meus irmãos e irmãs, aquilo que diz respeito tão próprio da realidade de Deus, ou seja, que nós só podemos, de fato, encontrar a plenitude da visão de Deus, ou seja, tal como Ele é, após a nossa morte, quando nós estivermos no céu. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e a criação inteira. Já reinam com Cristo, com Ele reinarão pelos séculos dos séculos, conforme o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Bom, depois que falamos do céu, meus irmãos e irmãs, nós agora podemos também refletir, segundo o Catecismo da Igreja Católica, aquilo que diz respeito a uma outra destinação que a alma pode ter na vida eterna, que é a purificação final, ou o purgatório. O que, portanto, a doutrina da Igreja nos fala sobre o purgatório. Lá no parágrafo 1030,
do Catecismo da Igreja Católica, nós temos: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então aí vocês percebem que quando a alma vai procurar, ou seja, ou viver essa destinação futura após a morte, quando não há uma necessidade de purificação, ela vai para o céu. Quando há uma necessidade de purificação, então a sua destinação por um tempo é o purgatório. Tá? A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, né? E de Trento. Então, são dois concílios da Igreja que nos falam de uma forma bem exaustiva aquilo que é o conceito de purgatório, né? Então, até poderíamos ver um outro momento no nosso próprio programa para poder falar de uma forma específica desses dois concílios, para poder ver nos textos o que eles falam sobre o purgatório. Claro que aqui no Catecismo nós encontramos um conceito, né, uma síntese daquilo que tem como fundamento esses dois concílios. E esses dois concílios, de uma forma detalhada, nos falam então daquilo que é, né, a doutrina do purgatório, ou seja, dessa purificação, né, do último dia. Nós encontramos também um texto de São Gregório Magno, né, nos Diálogos, capítulo 41, parágrafo 3, que fala: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe ante do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis que, porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Então, dessa forma, nós vemos então aqui que diz respeito ao purgatório, que é uma destinação que a alma terá, a fim de que ela possa purificar daquilo que é necessário para que depois ela possa alcançar, né, o reino dos céus. E o que é o inferno? O inferno, meus irmãos e irmãs, é uma outra realidade, também uma das três destinações que nós temos. Falamos primeiro do céu, falamos agora do purgatório e agora do inferno, né? E diz o Catecismo, no parágrafo 1033, não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nós temos esse texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículos 14 a 15. Nosso Senhor adverte-nos que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele, sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa a palavra inferno. Então, meus irmãos e irmãs, isso significa dizer que, de fato, né, quando nós, na nossa vida, não nos preparamos para a morte, ou seja, vamos dizer que temos um pecado mortal e morremos, então já significa dizer que, dependendo da consciência daquilo que de fato é para nós, o desejo do arrependimento, as oportunidades que tivemos da misericórdia, que não tivemos ou que não buscamos, então já significa automaticamente que eu faço uma opção livre de não viver, não estar no convívio
de Deus. Então, de fato, isso é aquilo que nós chamamos de inferno, que o catecismo fala para nós. Jesus fala muitas vezes da guiena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam a fé até o fim de sua vida. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Mateus capítulo 13, versículos 41 a 42. E que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O ensinamento da Igreja afirma a existência e eternidade do inferno, onde as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Então vocês viram, meus irmãos e irmãs, que o inferno é a destinação daquela alma que, de uma forma livre, optou pelo não convívio de Deus. Às vezes a gente pensa, mandar alguém para o inferno, essa expressão que se usa quando você está com raiva ou alguma coisa, mas não somos nós que temos poder de mandar alguém para o inferno. Nós mesmos nos mandamos para o inferno, poderíamos assim dizer, pelo próprio fato de que o inferno é a destinação da alma que optou livremente de poder não ter o convívio eterno de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós hoje falamos sobre a vida eterna, falando sobre a morte no sentido cristão, e para que cheguemos à vida eterna é necessário passar pela morte como um conceito natural da nossa vida, mas ao mesmo tempo também, como fala São Paulo, como um salário ou consequência do pecado. Logo em seguida falamos então daquilo que é a vida eterna, ou seja, nós seremos destinados, dependendo daquilo que fizermos aqui nessa terra, a esses 3 estágios espirituais, céu, purgatório e inferno. E assim, nós então fazemos esse programa graças a você, que nos ajuda e, portanto, também com a sua contribuição, sempre convidando você a fazer parte da nossa família Nazaré, para que dessa forma a gente possa dar continuidade a essas obras de evangelização tão importantes hoje para fazer com que o Evangelho chegue aonde ele precisa chegar, em diversas casas e nas regiões mais diversas em que, de fato, essas imagens, esse som, essa formação pode também chegar. E você pode fazer parte da família Nazaré, com o número que está aí na sua tela, e assim você pode fazer parte dessa grande família. Você também pode nos ajudar a fazer esse programa. Você pode mandar suas sugestões de temas que nos ajudem a poder produzir um tema que nos ajude para a nossa vida de fé. E que o Senhor vos abençoe, meus irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.